Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo para todo o Brasil, né? E Deus abençoe a irmã Maria, a irmã Adriana, a irmã Vera já está dizendo, pastor, quanta injustiça nesse país. Um ladrão vai controlar tudo. E aquilo que muita gente não acreditava aconteceu, né? A gente foi bombardeado aí por mais de 2 meses, passamos novembro e dezembro apanhando por se posicionar e dizer que existe um governo invisível, né? Um monte de gente dizendo que ia ter, e quem estudou aí a fala do presidente hoje concluiu que não vai acontecer nada. Pelas postagens dos filhos dele, por aquilo que foi colocado, já dá para entender que nós estávamos certo. E como eu falei para o irmão Miros, né, eu conversei com o irmão Miros, e isso para nós estar certo não é uma vitória no momento desse, né? Que a gente sabe que o que está para vir diante de nós é algo assim muito triste. E caiu por terra várias revelações, né? Várias profetadas. Pastor Sandro Rocha, com certeza, aí vai ter que se esclarecer. Mas existe um povo cego ainda, irmãos, dizendo que porque o presidente, quando a câmera foi desligada, disse selva, porque ele fez um monte de código, de livro, disso, daquilo que estava em cima da mesa, pelo que ele falou. Irmãos, ele falou que ele não teve apoio, né? O presidente falou que não teve apoio. Sem a aeronáutica, marinha, ele teve apoio só do exército. Ele não teve apoio da aeronáutica, não teve apoio da marinha, não teve apoio. Ele falou na live que precisava de apoio de ministros do Supremo, de Senado, de Câmara de Deputados, ele ficou sozinho. Então eu digo para vocês assim, ter razão no momento desse não é bom, porque é só Deus. Irmãos, as igrejas não vão fechar. O Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Se o Nine mexer com esse povo, é muito problema. Eles vão criar leis para oprimir o que se pregar, o que se falar. E aí eu falo com vocês que o Nordeste brasileiro vai ser o reduto da agenda globalista. Ele não consegue implantar isso num nível nacional. E vocês lembram que eu falei do sonho que eu tive na quarta-feira, que eu disse que eu sonhei que o presidente ia dizer que iria se preparar para daqui 4 anos. Ele falou que será oposição ao atual governo, que tem uma bancada de senadores e deputados agora para combater. Então, assim, irmãos, eu digo para vocês que é a Bíblia, né? Então as pessoas estão dizendo, o senhor parece que virou a casaca, que não, meus irmãos. Eu já vim até com a camisa do Brasil fazer essa live para dizer que eu sou mais brasileiro do que nunca, sou patriota, amo minha nação, amo minha família. Não é o que eu queria, mas eu consigo olhar para o mundo através da Bíblia e do Brasil através da Bíblia e vejo que o Brasil com a América Latina vai ser um dos 10 chifres da cabeça do que vai dar o governo mundial ao anticristo. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. E teve pessoas que já teve humildade de mandar mensagem para mim pedindo perdão, né? E tem outras pessoas que estão com mais raiva de mim ainda. E tem gente que está dizendo, agora o senhor está feliz.
Eu não estou feliz, meu irmão. Agora o senhor está feliz que aconteceu o que o senhor queria. Não é o que eu queria. É o que está na Bíblia, né? É o que está na Bíblia. Eu não estou feliz. Eu estou vendo o cumprimento profético. É totalmente diferente, irmãos, né? Então, a gente vê aí que ele lutou de todas as formas e ficou sozinho. Sem apoio internacional e apoio interno, não tem como fazer. E aí o povo iludido dizendo que o poder emana do povo. Irmãos, é triste, mas o povo não manda nada. O paia e massa de manobra. E aí tem gente, eu vi 3 vídeos de pessoas dizendo, ele não ia nos deixar 60 dias aqui, passando frio, passando fome, e tal. Irmão, ele já abandonou todo mundo. Ele já falou, e o que ele vai falar para a consciência dele? Eu não mandei ninguém ir para frente dos quartéis. Alguém viu o presidente mandar o povo para frente do quartel? Alguém viu? Alguém viu o presidente dizendo, ó, fique na frente do quartel que nós vamos vencer a batalha. Não falou. Ele não mandou ninguém para frente de quartel. Ele não mandou ninguém fazer manifestação. E o povo simplesmente que abriu mão, que abdicou de trabalho. Tem gente que perdeu emprego. Tem gente que perdeu de família. Tem casamentos que foram destruídos. Né? E agora, irmãos, o exército está assim mais ou menos, dizendo que para a polícia não mexer, só que o comando do exército também está sendo trocado hoje. O comando do exército está sendo trocado hoje. Né? E agora, irmãos, o sentimento de injustiça, o sentimento de impunidade, o sentimento aí de que a gente não consegue, do lado humano, né, contra o sistema. É por isso que eu sempre digo para vocês, irmãos, a igreja, Deus abençoe, irmão Miros. Irmãos, eu vou fazer live agora, que eu não vou fazer live à noite, não vou fazer live amanhã. E domingo, 6 horas da manhã, nós vamos iniciar aí a nossa campanha de 21 dias. Então, assim, irmãos, a gente vê, né, que quando você tem um entendimento verdadeiro de profecia, você vê que a igreja está acima de tudo isso. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que foi o mal do povo, e principalmente de evangélicos, que foram para frente de quartel, pastores que foram presos, e seguro que eu vou falar, pastores que serão presos, é dar a vida por um governo humano e não dar a vida pelo reino de Cristo. Eles não estavam lutando para a igreja, porque Jesus já declarou sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a igreja não precisa ser defendida por homens e por leis, porque Cristo é o cabeça da igreja e o defensor da igreja. E se eles fecharem templos físicos, eles jamais acabarão com a igreja. Ou você acha que a igreja não existe dentro da Coreia do Norte, do Dragão Vermelho? Existe uma igreja que não tem placa, não tem templo, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé. A igreja não precisa de governos humanos. A igreja não precisa de um templo físico. A igreja jamais será abalada, jamais será destruída. A igreja jamais vai acabar,
Porque a igreja sou eu e você, não é um templo, não é uma denominação, não é um templo físico, não é um CNPJ. Então agora, irmãos, é um tempo de posicionamento espiritual. É um tempo de posicionamento espiritual. Só que eu quero mostrar algo para vocês que antes de nós falarmos sobre a fala do presidente, eu fiquei abismado com essa matéria, porque está no diário oficial. Agora é tudo no diário oficial da União, né, irmão? Tudo que o pessoal posta está no diário oficial da União. E olha o que está no diário oficial da União. O governo do presidente anula a portaria que impedia Maduro de entrar no país. Olha aí, irmãos. Não foi o atual governo que vai assumir que anulou a portaria. Foi o atual governo que anulou a portaria. Agora você tem noção. Você tem noção do tamanho da insatisfação da maioria? Porque eu acredito, meus irmãos, se tiver 100 ou se tiver 300 mil pessoas na posse do Nine, é muito. Na posse do atual presidente, teve, eu acho que, se não me falha a memória, na época, foi 4 milhões de pessoas. Brasil subiu para Brasília. Só que aí eu vejo uma coisa, irmão Miros, com uma portaria dessa que dá liberdade para Maduro entrar no país. O presidente já não estava mandando mais nada desde novembro. E quem já está mandando no país é o novo governo. Eu não acredito que o atual presidente liberou uma atrocidade dessa contra a nação brasileira. Tem um monstro desse. Maduro é um monstro, meu irmão. Ele não é um ser humano, ele é um monstro. Milhões de venezuelanos tendo que matar o cachorro e o gato para comer. Agora imagine os venezuelanos que tiveram que fugir para o Brasil para vendo o Nine com Maduro em cima do palanque. Você tem noção? Você tem noção, meu irmão, dos venezuelanos que tiveram que deixar casa, família, propriedade para fugir para o Brasil, para fugir da fome e da miséria, vendo Maduro na posse do Nine? E como é que pode uma classe de brasileiros engolir isso a seco e não fazer nada? A gente vê verdadeiramente 2 Tessalonicenses 2:7. 2 Tessalonicenses 2:7 se cumpriu, o ministério da injustiça opera. É algo assim que é inacreditável. Você tem aí milhões de venezuelanos no Brasil, lá no Equador, onde nós temos o ministério, trabalho lá, tem mais de 2 milhões de venezuelanos, tem advogado vendendo bala no sinal. E aí você vê que a portaria caiu e se o Maduro quiser vir na posse, ele está liberado. Ele está liberado para entrar no país. Não é algo assim, algo assim
surreal, é algo assim que não tem como você compreender, entender, aceitar, né? E aí, imagine a classe política. Eu fico imaginando o Pacheco, eu fico imaginando o Lira, eu fico imaginando o Valdemar Costa Neto, que todos vão estar lá na posse do Nine, isso você pode ter certeza. Eu fico imaginando a Suprema Corte do Brasil cumprimentando o Maduro como se ele não estivesse fazendo nada. Como que se nada tivesse acontecendo. Então, é algo assim assustador, é algo que você jamais imaginaria ver, né? Mas imaginaria ver. Jamais imaginaria ver algo tão nojento. Você vai ver os líderes, você vai ver o Fernandes da Argentina, que está levando o povo à miséria igual a Venezuela. Você vai ver os líderes do Chile, né, com uma hiperinflação. O Tudo Passa disse que tomou Rivotril hoje. Então, agora, irmãos, ou você se posiciona e seja crente de verdade, ou muita gente vai sucumbir com tanta sodomia, com tanta coisa que vai vir sobre a nação brasileira. O aumento de combustível já está aí. Aí tem um monte de iludido aí dizendo também que quem vai governar o país é o general Heleno, mas quem assumiu o país é o grau 33, general 4 estrelas. Hamilton Mourão é presidente até o Nine tomar posse. E olha a fala de Mourão. Tudo vai ficar calmo e tranquilo. Tudo vai ficar calmo e tranquilo. Deus abençoe pastor Jefferson Espezinho. Então, veja bem, irmãos. Não é o GSI não é o general Heleno que assumiu o comando, não é uma intervenção federal, não é nada, acabou. E eu sempre falei, o Mourão mandou ele entregar a faixa lá atrás. Por quê? Porque o Mourão é grau 33. O Mourão sabe como é que funciona o governo invisível, as sociedades secretas. Então, irmãos, a gente vê claramente que o governo invisível manipulou todos os pontinhos, né, para o Nine voltar. Mas, na realidade, eu preciso que vocês entendam, irmão. O dono do PSDB Brasil se chama Jorge Soros. Foi para ele que Fernando Henrique Cardoso deu a Vale do Rio Doce. E as fibras óticas de internet pertencem a Jorge Soros. Então, ele tem muito controle no país. E ele é o dono do PSDB. Qual foi a cartada? Não tinha candidato do PSDB, tinha o Leite do Rio Grande do Sul, né, que era um candidato fortíssimo, mas perdeu para o Dória. O Dória comprou o partido, tiraram o Dória. E aí o que aconteceu? Eles articularam, pegaram o Alckmin do PSDB, jogaram como vice do Nine, para eles controlarem por trás o governo dos Petralha.
Então, veja bem, irmãos, não é o Nine. Veja que os Petralha estão tudo desesperados, com um monte de coisa está acontecendo. Eles foram contra o general que assumiu o exército, foram contra vários cabeças que assumiram ministérios. Veja que a Gleice, que é a presidenta do PT, não assumiu ministério nenhum. Teve um monte de gente que recebeu o convite para assumir ministério e não quiseram. Não quiseram. Por quê? Porque o negócio não está bonito internamente para o novo governo. Então agora, irmãos, você tem o Teatro das Tesouras, o PSDB com o PT junto, e eles vão aí trabalhar para os senhores do mundo. E o projeto dos senhores do mundo é uma desigualdade social gigantesca. Eles amam o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Chile, o que vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, que está tudo caro. Por quê? Porque o que está acontecendo lá fora agora vai acontecer no Brasil. A desigualdade social, a hiperinflação, juros nas alturas. Você talvez vai pagar até fevereiro R$7 no litro de gasolina novamente. E qual é o problema, pastor, disso? É que isso está na agenda globalista. Existe uma agenda, irmãos, acordem. E todos os governos do mundo têm que obedecer essa agenda. Todos. Todos os governos do mundo têm que obedecer. E o Brasil, você acha que ia ficar fora dessa agenda? Fora. O Brasil está dentro dessa agenda. Então agora, irmãos, um Brasil que estava indo de vento em popa como os Estados Unidos com a era Trump, que parece que nós estamos replicando. Domingo, irmão Miro, eu vou falar sobre a Constituição Maçônica, na live de domingo à noite. Olha só, quando você acha, é uma agenda. Então, eu digo para você, quem está me acompanhando aqui sabe que eu tenho dito para vocês. Eu digo para vocês, irmãos, o deputado, o senador, não se manda, é o partido político. E quem manda no partido político é a nova ordem mundial. É a ANON que manda em partido político e é a ANON que colocou o Alexandre de Moraes. E vamos lembrar aqui o que eu falei para vocês. O cara da nova ordem mundial no Brasil se chama Michel Temer. Ele é o articulador político. Ele pode ser odiado pelo povo, mas se Michel Temer chegar lá na Câmara de Deputados e no Senado, todo mundo bate continência. Todo mundo bate continência para Michel Temer. E Michel Temer colocou Xandão como um agente do governo invisível para ser o testa de ferro, assumir todas as broncas, assinar tudo que a ANON quer, para que o governo invisível também haja na nação brasileira. E é eles, vamos lembrar da Simone Tebet, que deram o Ministério do Orçamento e da Administração. E qualquer coisa que a Fazenda e a Casa Civil fizer, vai ter que pedir a bênção para o PMDB e para o Michel Temer através de Simone Tebet. Então, irmãos,
Amados, queridos, a articulação é muito além do que... Isso é a ponta de um iceberg. Porque eles estão em todas as prefeituras, em todos os estados, em todas as câmaras de deputados estaduais, câmaras de vereadores. E é a maçonaria que está por trás de tudo isso. É a maçonaria. Então, irmãos, eu vejo que agora entramos numa era de... Tem gente delirando, achando que vai acontecer alguma coisa ainda. Eu não sei se vocês viram, mas tem muita gente acreditando que vai acontecer alguma coisa. Não é pouca gente, não. Não é pouca gente, não, que está num delírio crônico que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, meus irmãos. Não vai acontecer nada. Amanhã, dia 31, vai começar a chegar as delegações dos países. As delegações dos países vão chegar amanhã. Amanhã, Hamilton Mourão vai fazer o discurso de despedida no lugar do presidente. É Mourão que vai falar. A nação brasileira é o Mourão que vai falar, o mesmo que está falando aí que tudo vai ficar calmo e tranquilo, é o que vai se despedir aí no lugar do presidente. E eu já vou falar um pouco sobre a fala do presidente. E, irmãos, o exército não pode fazer nada. O presidente não assinou nada. É o Mourão, sim, já está declarado aí, já está em todas as mídias, que é o Mourão que vai falar amanhã em Mãe Eliane Montanha. É o Mourão que vai falar. É o Mourão que vai se despedir amanhã do governo, né? Passar. Não é o general Heleno e não é o general Heleno que está governando o país. Saiam dessa vibe, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, pelo amor de Deus, saiam do mundo de Nárnia, saia do mundo da ilusão. Pelo amor de Deus. Quem vai falar amanhã à nação é o Mourão. E o presidente, a gente já vai falar sobre isso, irmão Miros. A gente já vai falar sobre isso. E como eu apanhei, irmãos. Olha, que o pastor Carlos apanhou. Quando eu publiquei aí que o presidente ia viajar, teve gente que só faltou me espancar no Instagram. Teve gente que só faltou me espancar. Acho que se eles pudessem voar em mim, eles voavam. Mas tá aí, ó. Foi para Miami. E alguns dizem que ele vai ficar 30 dias, outros estão dizendo que ele vai ficar 3 meses fora. Três meses fora. Então ele foi mesmo, não é. E tem gente que diz: cadê a imagem dele indo? E ó, tudo que estava previsto aconteceu. Tudo. Tudo que estava aí previsto aconteceu, né? Tudo. Não tem nada do que não tem nada fora
do que estava previsto. Estava tudo dentro aí, diante dos nossos olhos, né? E a gente vê, irmãos, que o discurso do presidente, se você analisar o discurso do presidente, você vai ver que ele fala: eu não tive apoio. Eu não tive apoio. Porque, lembra, eu vinha falando para vocês, irmãos, com quem os partidos políticos e os políticos ganham mais dinheiro? Seja realista, com o presidente atual, o que vai entrar? É com o que vai entrar, meu irmão. É o que vai entrar, que partido político e político vai ter regalias. Regalias. Então, veja, o presidente não falou do índio que está preso, não falou dos 2 pastores do Espírito Santo e do pastor de São Gonçalo que está preso, não falou do pedido de prisão de Eustáquio, ele só falou do atentado que teve em Brasília e condenou, né? Ele condenou a tentativa de atentado em Brasília e pede a apoiadores que não entrem em confronto. Quer dizer, eu quero paz. Irmão, tem gente que chorou, tem gente que xingou, tem gente que está dizendo: nós não vamos desistir. E agora, irmãos, ele não defende quem é preso por ele. Grave isso daqui. O presidente do país nunca defendeu nenhuma pessoa que foi presa por ele e tem vários com tornozeleira até agora. E tem gente que vai dia primeiro, irmão, você vai ver gente desesperada. Eu sempre digo para vocês, o pastor Marcelo de Carvalho falou aí várias vezes que vai ter uma G Civil, o pastor Sandro Rocha. Eu não acredito numa G Civil, mas eu acredito no início aí de um tumulto. E eu sempre disse para vocês, essas pessoas de paz e de bem vão se revoltar. Vão se revoltar. E tem, irmãos, muita gente. Para você ter ideia, até quem deu água para manifestante pode ser preso. Igrejas que apoiaram, pastores que apoiaram manifestação pode ser preso. Eles vão fazer uma varredura na internet, youtubers que apoiaram, que foram por meio das manifestações e apoiaram, vão ser presos. Tá muito claro, meu irmão, muito claro que muita gente vai para trás das grades. Tá muito claro que muita gente vai ser presa. E pessoas de bem, trabalhadores, pai de famílias tradicionais, vão para trás das grades. Muita gente, muitos empresários já estão aí com a corda no pescoço e não sabem. Muita gente infiltrado no meio das manifestações, filmando, porque, irmão, você não tem noção do poder do reconhecimento facial. É só entrar com uma câmera espiã e pegar a face de todo mundo, o banco de dados de todos os manifestantes sai na hora. A ficha, aonde mora, CPF, RG, onde trabalha, que empresa é dono, só com reconhecimento facial. Só com reconhecimento facial. Então tem muita gente que já está com a corda no pescoço e não sabe que vai ser intimado, que vai ser preso.
E muita gente inocente, meu irmão, porque foram numa cegueira sem precedentes, né? Numa cegueira aí que não queria de jeito nenhum. Olha só, ele condenou a tentativa do aeroporto lá do empresário, disse que graças a Deus ele foi preso. E aí o povo está dizendo que o cara faz parte dos apoiadores do presidente. Ele falou muito de liberdade, criticou o próximo governo, né? Olha só, o presidente também deu o diagnóstico futuro do governo, o quadro, segundo ele, não é bom, mas não é por isso que a gente vai jogar a toalha. Deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com o vizinho. Agora, com muito mais propriedade e conhecimento, disse. O presidente ressaltou que o Brasil não vai acabar em 1º de janeiro e lembrou que o perfil do Congresso a partir de 2023 é mais conservador, de direita e menos dependente do executivo. Não podemos querer resolver os problemas do Brasil apenas com o executivo, o judiciário e o legislativo. São 3 poderes, disse. E é porque ele não teve apoio dos poderes que ele não fez nada, meu irmão. O presidente criticou a composição da esplanada anunciada pelo presidente eleito e comparou com os ministros do atual governo. Ele também citou a desoneração de imposto sobre combustível, que acaba dia 31 de dezembro desse ano, e pode não ser renovado pelo próximo governo. A gasolina vai subir. Junto ao parlamento e não na canetada, zeramos imposto sobre o combustível. A gasolina está em média R$ 5,00 no Brasil, chegou a 8. Está no orçamento previsto para que no ano que vem continue zerado. Mas o novo governo quer que se volte a cobrar impostos federais a partir de janeiro. E ele criticou. O presidente destacou os feitos do governo e disse que a tendência agora é de aumento na violência e na inflação, além de escassez de dinheiro, inclusive para servidores públicos. Não vai ficar igual à pandemia quando foi mantido o salário de vocês, disse. Se não rodar a economia, vai faltar recursos para todo mundo e todo mundo vai sofrer. Isso aqui é a fala do presidente hoje. Cheguei aqui e teve um propósito, no mínimo atrasar 4 anos do nosso Brasil mergulhar numa ideologia nefasta de canhota, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo. Então tá aí a fala do presidente. Aí vem a fala do Ciro, né, que é senador pelo Tocantins, pelo Piauí, pelo Tocantins. E a gente vê, irmãos, a gente vê claramente, né? Claramente que o que ele falou é uma grande verdade. Agora, no final da live, ele falou que não teve apoio e não é simplesmente ir lá e dar uma canetada BIC. Foi isso que ele falou. Ele precisava de apoio do parlamento. Eu sempre falei isso. De juízes da Suprema Corte, do Senado, e apoio internacional e do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele não teve apoio de todos os poderes. Ele ficou sozinho, só com o Exército. Só com o Exército. Só com o Exército. Então, irmãos, a gente vê que se aponta diante de nós aí um tempo muito sombrio. Um tempo muito sombrio. E o sonho do Foro de São Paulo está se tornando realidade. A Pátria Grande, a Ursal, a América Latina unificada, é um chifre, assim como tem a União Europeia, assim como tem a OTAN, né, o Tratado do Atlântico Norte, assim como existem outros blocos econômicos,
A América Latina vai ser um chifre do comando do governo do anticristo. Então, eles vão unificar a América Latina dentro de um sistema. A prova disso é a placa Mercosul. A placa do seu carro Mercosul é uma placa única na América Latina, entre aspas, mas a codificação é como se fosse um único sistema de emplacamento de carro. Nós teremos um único sistema monetário na América Latina e nós teremos um sistema de governo unido que o cabeça desse governo é o Naine. É o Naine. O cabeça desse governo é o Naine. E aí a América Latina, ela se torna um chifre dos 10 chifres da cabeça da fera de Daniel capítulo 7, versículo de número 7 e 8. E é desses 10 chifres que vai surgir uma ponta pequena, com olhos como olhos de gente e uma boca que fala grandiosamente, que é o anticristo. Então isso é profético, irmãos. Isso é bíblico, né? Está na profecia. Está na palavra. Então eu digo para vocês, né? E outra, a ideia do peso real não é do Naine. A ideia do peso real dessa única moeda olha só. Em Davos, Guedes defende maior integração e volta a falar da moeda única peso real. Quem era Guedes? É ministro do novo governo ou do governo do presidente? Veja, eu estou falando do ministro da Economia do atual governo, falou em Davos sobre uma única moeda, ou da moeda entre a Argentina e o Brasil, mas que vai interagir com a América Latina. Ministros da Fazenda brasileira não trabalham para o Brasil, trabalham para os bancos mundiais, para o Banco Mundial, alinhado ao sistema globalista. E aí tem gente, como eu falei aqui no início da live, quem liberou a entrada de Maduro não foi o governo que vai entrar, é o atual governo. Quem falou do peso real não foi o governo que vai entrar, é o atual governo. Vocês estão entendendo? Então veja que é uma preparação, irmãos. Nós estamos caminhando para o sistema da moeda digital. É verdade, irmão Matilde. É só quem é espiritual mesmo para entender isso aqui. É só quem é espiritual para entender isso daqui. Por quê, meus irmãos? É um sistema, é um governo invisível, né? É o governo invisível. E tá aí. Olha aí, o irmão Tiago trazendo que teve no QG, no dia 29, percebe-se que o desgaste do povo que luta sem a mínima noção do campo espiritual. Querem uma mudança do país na força de uma caneta que nunca vai existir. É verdade. É verdade. Aí as pessoas acham que é simples, é o presidente assinar uma caneta porque tem uma meia dúzia de pessoas. Eu falei por várias vezes para você. Se nós tivéssemos metade do Brasil parado, poderia ter alguma comoção mundial. Mas nós não tínhamos 5% da população brasileira ou 10% da população brasileira na frente dos quartéis. Não tinha.
Aos fins de semana de uma multidão, né? Dia de semana só estavam os idosos. Tá aí o irmão Miros, que mora do lado do quartel do Boqueirão. E eu digo para vocês que não é simplesmente ir lá e assinar, meu irmão. Desde o início eu falei, os Estados Unidos não apoia, a CIA não apoia, a Igreja Católica não apoia, a União Europeia não apoia, a ONU não apoia. Aí você acha que o presidente vai dar uma canetada e vai jogar o Brasil na lama. E tem gente, eu vou repetir, tem gente que não vai sair da frente do quartel porque acha que até domingo vai acontecer alguma coisa. Né? Teve a questão aí do ministro terrivelmente evangélico soltou o Cabral. E se o povo ficar na frente do quartel, vai para cadeia, irmão. Segunda-feira vai para cadeia. O novo ministro da Justiça já falou que eles vão limpar o quartel. Então agora é o que eu tenho falado com vocês. Irmãos, é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar espiritualmente, porque já mudou hoje, irmãos. Olha só. O pessoal esqueceu que eles só falavam de exército, esqueceram da aeronáutica e da marinha. E aí, ó, o comando das 3 forças armadas já são os indicados pelo Nine. Dos 3. Então, da aeronáutica, da marinha, da aeronáutica, da marinha e a aeronáutica, marinha e exército já foram os indicados pelo novo governo. Também pode acontecer de amanhã esse novo comando mandar o pessoal, né, amigavelmente sair da frente dos quartéis, principalmente de Brasília. Principalmente de Brasília, né? Principalmente. É muito importante que o pessoal entenda. Então, olha aí, já mudaram os comandos. Olha aí, ó. Marcelo Canites Damasceno assume o comando das Forças Aéreas Brasileiras, FAB, somente um dia após a posse. Quem deixa o comando da FAB é o Tenente Brigadeiro Carlos Almeida Baptista Júnior. A cerimônia está prevista para as 10h30 na base aérea de Brasília. A edição diária oficial da sexta-feira publicou a nomeação dos atuais comandantes da Marinha Aeronáutica escolhidos pelo Nine. Enquanto o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen assume inteiramente para ser oficializado na próxima semana a Marinha, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno tomará posse na aeronáutica na segunda-feira. O documento traz a assinatura do atual presidente. Marcelo Canites Damasceno assume o novo comando da Força Aérea somente um dia após a posse. Quem deixa o comando da FAB é o tenente brigadeiro Carlos A cerimônia está prevista para 10h30 na base aérea de Brasília. E aí vem os interinos. Então, veja bem, o comando já saiu no Diário Oficial da União, né? E aí você vê, né? Aí você vê que o sistema já está aí, né? O sistema está aí. Tentaram colocar um pacote hoje também perto da Suprema Corte. E
do Supremo Tribunal, né? Colocaram lá um explosivo. E eles estão, tudo que está acontecendo, a culpa é do atual presidente, né? Então, colocaram lá o pacote, ó, na frente do quartel. E tem muita gente aí. Olha aí, ó. Polícia Militar do Distrito Federal averigua nesta sexta-feira suspeita de bomba ao redor da Suprema Corte. A corte acionaram a PM depois de avistarem um pacote de papelão abandonado entre o Tribunal de Contas da União e um prédio da Suprema Corte. O objetivo foi encontrado próximo à lixeira. Até às 15 horas, a polícia ainda estava no local para averiguar o suposto explosivo. Não há ministro trabalhando presencialmente, de acordo com assessores da Suprema Corte, contudo, há servidores públicos. E aí fala novamente do Washington lá, que levou aquela monte de bomba de míssil, né? E a gente vê, irmãos, que o povo pacífico, o povo que está aí pacífico, ele pode aí se tornar uma arma. Você vê claramente também que foi mandado, né? O Xandão falou sobre tirar a arma do povo de Brasília, né? O medo claro de que aconteça alguma coisa aí do povo armado. O povo armado, né? Eles se revoltarem. É muito triste, meus irmãos. Eu até volto a falar o que eu falei no início da live. Eu conversei com o irmão Miros. Não é por nós estarmos certos em tudo que falamos que nós temos a razão e somos donos da vitória, né? Porque existe algo engasgado na nação, na maioria do povo de bem do Brasil, né? Não é algo aqui para nós festejar, mas não, a gente tinha razão. Não, irmãos. Quem tem a razão na realidade não é o pastor Carlos, é a Bíblia, né? Eu sempre digo isso para vocês. Eu sempre tenho dito para vocês que a verdade é a palavra, é a Bíblia. A Bíblia. Então, quem está com a razão não é o pastor Carlos. Que nem teve uma mulher lá no meu Instagram, falou, agora o senhor vai festejar, né? Porque era isso que o senhor queria. Não era isso que eu queria. Eu disse para vocês, eu viajei 1.200 quilômetros. Eu saí de Santa Catarina, fui em São Paulo para votar no segundo turno. Para votar no segundo turno. Então, eu saí daqui e fui votar no segundo turno. Né? E eu digo para vocês, irmãos, não é o que eu queria, mas quando eu olho através da Bíblia, eu vejo o cumprimento profético. Eu vejo a palavra de Deus se cumprir. Então, não é, o pastor Carlos não é o pastor Carlos que tem razão, é a Bíblia. Só que mesmo assim, né, como essa mulher me atacou lá dizendo, é porque, irmão, porque nós estamos vivendo exatamente a caverna de Platão. Que é a Matrix. O povo está dentro da Matrix e não vê outra verdade. Então, quando você sai da Matrix, né, quem não conhece a história de Platão, bem simplificado, Platão diz que todo mundo aprendeu a viver dentro de uma caverna e se aquecer nela. E aí um dia um homem, eu estou parafraseando aqui, teve dentro de uma caverna, comendo, tudo dentro da caverna. Aí um homem sai da caverna e ele vê flores, vê frutos, vê árvore, vê pássaros. E ele fica fora da caverna. Meu, existe uma realidade fora dessa caverna.
Aí a história de Platão diz que o homem entrou na caverna e gritou: saiam daqui, que lá fora tem vida. Você sabe o que o povo da caverna fez? Matou o homem, porque tem medo de sair da caverna. Então o pastor Carlos aqui, imagine que eu estou fora da caverna gritando para o povo: saiam da Matrix. Enxerguem o mundo através da palavra. Existe vida fora dessa realidade. E aí o que o povo faz por estar tão preso na Matrix, na caverna? O povo quer nos xingar. O povo só falta nos espancar. Por quê? Porque é tão claro desta realidade fora da caverna, que é Cristo, que é a vida eterna, que é uma vida consagrada, que é uma vida que vai totalmente contra o que o sistema vive e prega, que você é espancado. Agora, o que me choca e o que me dói mais, que se fosse pessoas não crentes, porque o não crente enxerga um sistema, o não crente acredita. Mas o que mais me dói é apanhar de crente. É crente que não conhece a Bíblia, que não conhece a profecia, que não conhece a palavra, que não tem intimidade com Deus, falar que a gente é teórico da conspiração, porque para eles é melhor nos xingar de teóricos do que estudar e sair da caverna. É mais cômodo ficar na caverna. É mais cômodo se fechar no mundinho da caverna e ser escravo de um sistema. É mais cômodo, em vez de eu acreditar nessa visão fora da caverna, é mais cômodo eu ficar preso nessa caverna. É mais cômodo eu ficar isolado nessa caverna. É mais cômodo eu me fechar na minha mentira do que acreditar na verdade. Então, irmãos, eu digo para vocês que se você já saiu da caverna, você nunca vai ser elogiado. O povo vai te espancar. Se o povo puder te matar, te mata. Por quê? Porque na história de Platão, o homem que foi lá e disse saiam da caverna foi espancado e morto. Foi espancado e morto. Então, quando você sai desse sistema e você enxerga o mundo como ele é pela profecia, meu irmão, você não fica desesperado, como tem muita gente desesperada. Me desculpe, tem pessoas que disseram, eu vou para Marte, eu vou para a Lua, o que eu vou fazer, meu irmão? Você vai se posicionar espiritualmente e vai continuar vivendo. Aí eu vi youtuber hoje, irmãos, cuidado, não saiam. Não deixe de nos seguir. Não deixe de nos acompanhar, porque o que nós falamos não aconteceu. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Eu prefiro perder seguidor e ajuda, porque eu perdi colaboradores, irmãos, que me ajudavam aqui. Eu perdi seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas eu falei para todos, eu prefiro ter uma visão só e permanecer nela do que depois voltar atrás. E hoje eu vi um YouTube dizendo, não é porque nós falamos que ia acontecer, que não aconteceu, que vocês vão deixar, que é isso que a canhota quer. Quer dizer, nós vamos inventar outra história para manter vocês iludidos na Matrix. Nós vamos tirar vocês para outra história para vocês continuarem iludidos com a Matrix. Então eu vejo, irmãos, eu vejo pela Bíblia. Então não é o pastor Carlos que tinha razão, é a Bíblia que tem razão. É a Bíblia que tem razão. É a Bíblia. É a Bíblia que é a verdade. É a Bíblia. É a Bíblia. E sabe por que uma classe gigantesca de pastores e pregadores se calaram depois da perda?
Porque ficaram com medo. Ficaram com medo. Então, meu irmão, você que saiu da Matrix, se você tem um posicionamento profético, você vai apanhar daqui para frente. Você vai ser odiado. E me chama a atenção, porque o que eu falo é o seguinte: se fosse o ímpio me batendo, tudo bem. Agora, crentes, pastores, pregadores odeiam. Hoje eu até falei com um pastor, né, que a gente tirou umas farpas lá no Instagram, ele falando, o senhor só posta mensagem esquerdopata, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui lá hoje, né, ele falando, eu não perdi e tal, eu fui lá e disse, meu irmão, continue, ele tem muita informação boa, a internet precisa de pessoas como você. E eu tive humildade de pedir para ele perdão por qualquer coisa, a vida continua. Irmãos, a verdade absoluta é Cristo. Cristo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora, eu falei lá atrás e volto a falar, meu irmão. A maioria dos crentes que foram para frente de quartel, orando com a mão no muro do exército, pedindo para o exército entrar na rua. A maioria dos crentes que passaram esses 60 dias na frente de um quartel nunca fizeram isso por amor a Cristo e ao Evangelho. Tem 2 pastores, um do Espírito Santo e um do Rio de Janeiro, que a mulher do Rio de Janeiro implorou para o presidente fazer alguma coisa. Eles não foram presos por causa da verdade que é Cristo. Eles foram presos por causa de uma ideologia partidária, por causa de um homem, de um governo humano. Eu falei desde o início, pastores que alugaram trio elétrico na campanha, antes da campanha, para falar de política e nunca alugaram trio elétrico para falar de Jesus. Nunca. Nunca vieram gastar dinheiro do caixa da igreja para alugar trio elétrico. E eu falei por várias vezes, crente pegando chuva na frente de quartel. Quando chove, olha para o tempo e fala, eu não vou para a igreja hoje porque está chovendo. Mas teve coragem de ficar pegando chuva por vários dias na frente de quartel. Nunca fizeram isso pelo Evangelho. Nunca. Nunca fizeram isso pelo Evangelho. E isso é uma vergonha. E eu sempre falei, eu não vejo uma concordância bíblica e profética com o que esse povo está fazendo. Outra coisa que eu sempre falei, não compare a nação brasileira à igreja. Não comparem a igreja com o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo profano, é um povo sodomita, é um povo idólatra, é um povo que virou as costas para Deus, é um povo que ama as coisas mais do que pessoas. E você quer dizer que Deus vai agir porque tem um grupo da igreja orando algo que não está alinhado à profecia? Deus vai agir. Por que isso? Porque aquilo. Deus abençoe o irmão Ricardo Freitas. Deus vai fazer. Um monte de profeta, meu irmão. Um monte de profeta foram envergonhados. Porque falaram o que estava no coração e Deus não estava na boca desses profetas. Agora, eu falei por várias vezes que volto a falar, por que não gasto dinheiro para ganhar alma? Seria honroso se esses pastores estivessem presos por amor a Cristo. O presidente deu a fala dele hoje, não citou o índio, que é pastor preso, não citou o pastor do Espírito Santo, não citou o pastor do Rio de Janeiro.
E aí os crentes não ganham alma para Jesus e querem orar para o exército matar gente na rua. E tem esse vídeo muito, muito importante. Olha só, irmãos. Eu acredito que Deus falou, né? Deus falou de diversas formas esses tempos. E ele continua falando, porque ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que trabalha, ele é um Deus que age. Mas olha só. Em 2020 eu passei numa manifestação. Eu passei numa manifestação em 2020. Em São Paulo, na Avenida Paulista, né? E eu fui vaiado. Eu fui vaiado. E eu fui vaiado porque eu falei que a solução para o Brasil não era o presidente. Né? Muita gente lembra. Olha aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês já. Agora veja que as duas vezes. Agora olha só o que foi falado. Olha aí, ó. Vai voltar a qualquer momento. A solução para o Brasil não é Bolsonaro. A solução para o Brasil é Jesus de Nazaré. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E não é Bolsonaro que vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Glória a Deus. Jesus é a salvação. É Ele que tem. Aí, olha só, irmãos. Olha só. Caminhando para o caos. O Apocalipse está se manifestando diante dos olhos da nação brasileira. E é tempo das famílias brasileiras se unirem em torno da Bíblia e buscar a presença do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor, presidente, ao Senhor e a todos os líderes religiosos e políticos: humilhai-vos, porque vai chegar o dia da prestação de conta. E muitos diante de Deus não vão poder dizer que não foram avisados. É tempo de arrependimento. Eu estou viajando. Aí a última vez, ó, em fevereiro. Agora, olha o que eu falei para o presidente em fevereiro. O senhor conhece a história de Jonas? Jonas foi enviado a Nínive dizer que Nínive seria destruída. Deus não falou para Nínive se arrepender. Deus falou: Nínive vai ser destruída. Mas o líder de Nínive entendeu que o juízo de Deus viria e ele disse: vamos se arrepender. E a gente vê uma classe, né, religiosa muito grande em volta do Senhor. E a gente vê que eles querem paz e prosperidade. Olha o que eu falei para eles. Vocês estão vendo aí? Eu falei para o presidente. Existe uma classe religiosa em volta do Senhor e eles falam de paz e prosperidade. E tá aqui o irmão Miros. O irmão Miros depois, ele ficava para mim: pastor, o senhor tem que ir em Brasília, o senhor tem que ir em Brasília. Esse dia aí foi o dia que o presidente foi na Rússia. E olha o que eu falei para ele. Eu falei, olha aí. Grande em volta do Senhor. Eu vou voltar aqui, ó. E a gente vê uma classe, né, religiosa muito grande em volta do Senhor. E a gente vê que eles querem paz e prosperidade. E eu acredito nisso. Mas eu acredito que a nação brasileira precisava de um dia. Nos Estados Unidos existia, né, o Dia Nacional de Oração, e foi tirado agora. Um Dia Nacional de arrependimento, de busca. Né? E eu creio que o Senhor começa como líder dessa nação. E o Senhor tem muita gente orando. Mas o Senhor pode dar uma direção. Nós precisamos nos arrepender se nós estamos errados diante de Deus. Olha só. Irmão Miros, tem gente pedindo o Pix. O Pix está na tela, irmãos. Vocês estão pedindo também. Vocês estão entendendo? Por várias vezes o irmão Miros está dizendo: o senhor tem que ir em Brasília, o senhor tem que ir em Brasília. Eu fui para Brasília, irmãos.
E todo o sistema dizia que ele não iria, a gente não iria conseguir. Deus colocou a gente com ele. Eu falei com ele nesse dia aí, foi mais de 4 minutos. Mais de 4 minutos. E o que eu falei? O senhor está sendo paparicado por um monte de pastores e eles só falam de paz e prosperidade. As 2 vezes que eu estive com o presidente, eu falei, não é tempo de paz e prosperidade, mas é tempo de arrependimento. Então, Deus falou. Os pastores que falaram, o Brasil vai comer o melhor dessa terra, o Brasil vai viver um avivamento, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Por quê? Porque os pastores queriam que o sistema continuasse como estava. Os pastores queriam que o sistema continuasse como estava. Agora, Deus reverteu tudo. Por quê? O tratamento vai começar pelo povo de Deus. O tratamento vai começar pela casa de Deus. Deus falou. Agora, veja que sexta-feira, terça ou quarta-feira agora, teve um profeta de Brasília lá, ficou 5 horas dentro dentro da casa do presidente falando. 5 horas. Isso que o profeta era para falar 15 minutos, ficou 5 horas. O que ele falou, ninguém sabe. Mas a maioria dos pastores que estavam paparicando o presidente é porque queriam que tudo continuasse como está. E Deus inverteu tudo, porque Laodiceia colocou Jesus para fora. Lembre-se de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A Laodiceia não é o não crente, Laodiceia não é o desviado. Quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, para Laodiceia, ele não estava falando para o ímpio desviar, Jesus estava falando com a igreja que ele comprou com o sangue dele, que colocou ele para fora. E Jesus está dizendo para eu quero entrar na minha igreja e ter comunhão com ela. Abram a porta para eu entrar, porque vocês me colocaram para fora. E o sistema religioso brasileiro colocou Jesus para fora. E a prova disso é o que está sendo pregado em cima dos altares. Os cartazes e campanha de 12 dias e campanha para 12 meses de vitória, o ano do triunfo, o ano do sobrenatural, o ano disso, o ano daquilo, já está aí, as campanhas já voltaram. A igreja está totalmente voltada para o mundo novamente e não para o céu. Não é tempo, irmãos. Não é tempo. De ficarmos iludidos com a terra. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus guarda os seus. Deus guarda os seus. Deus prospera os seus. Mas é como o pastor Denis está dizendo, a igreja brasileira precisa se arrepender. Então, meus irmãos, eu digo para vocês aí, teve a fala aí do Rodrigo Constantino, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rodrigo Constantino, ele falou aí que vai ficar em silêncio.
Eu fico imaginando o Figueiredo, né? Figueiredo, que lá do Pingo nos I também. Por quê? Porque foram pessoas que estavam acreditando que ia acontecer alguma coisa. Melhor é continuar em silêncio, né? O comentarista político Rodrigo Constantino usou as redes sociais para pronunciar logo após a live do presidente realizada nesta sexta-feira. Na ocasião, o presidente, que estava em silêncio desde novembro, fez um balanço sobre os seus 4 anos de governo e comentou do atual. Em uma das falas, o mandatário afirmou que o Brasil não vai acabar em 1º de janeiro, dia da posse de Naine, e que tentou buscar uma saída para tudo que está acontecendo dentro das 4 linhas da Constituição. Aí o Constantino diz, talvez fosse melhor continuar em silêncio, falando sobre o presidente, não é ele, né? Não é ele, não disse ele ficar em silêncio, era melhor o presidente ter ficado em silêncio do que ter falado uma coisa. É só Deus, irmãos. Mas, queridos, eu tenho comentado com vocês, eu não vou fazer live hoje à noite, né? Irmãos, o irmão Jefferson, coloca o CNPJ, tá na tela aí o Pix, ó. O pessoal que tá pedindo o Pix, tá na tela. Irmãos, nós temos um compromisso domingo, 6 horas da manhã. Seis horas da manhã. E é 21 dias, meu irmão. O ano de 2023 é o ano do posicionamento espiritual. E nesses 21 dias eu quero você comigo. Eu queria nessa campanha ter pelo menos 500 pessoas. Eu vou compartilhar o cartaz já. E eu gostaria muito que você compartilhasse e convidasse as pessoas para começar o ano de joelho e com a boca no pó, junto com a gente. E eu quero vocês comigo esses 21 dias, porque uma chave espiritual virou na nação brasileira, está virando. E eu digo a todos os irmãos, quem não tiver com azeite na lamparina e veste branca pode ser sucumbido pelo sistema que está vindo. O ministério da iniquidade, da injustiça está em operação. Nós estamos vendo, né, o princípio da operação do erro. E eu gostaria muito de ter você conosco nesses 21 dias, 6 horas da manhã. O jejum começa quando você vai dormir, vai até o meio-dia. E nós vamos estar ao vivo todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias às 6 horas da manhã. E após o nosso devocional, nós vamos caminhar, porque nós já vamos começar o ano bem. O ano bem. Então, domingo à noite eu vou estar falando com vocês sobre o jejum, mas domingo, 6 horas da manhã, nós começamos, irmãos. E eu quero você comigo. Eu quero você comigo. Por quê? Porque nós vamos triunfar juntos espiritualmente. E quem está em comunhão com o céu não se desespera. Quem está em comunhão com o céu se alegra. Quem está em comunhão com o céu se enche da presença. Quem está em comunhão com o céu vai à busca das almas, se envolve com um propósito. E eu quero, irmãos, mas faça o jejum, irmã Cristina Almeida, faça o propósito. Agora, quem está em comunhão com o céu vai viver uma vida diferente. Irmão, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós não podemos ficar aí de braços cruzados. Nós não podemos, irmãos. Não podemos. Não podemos.
O mundo pode estar caminhando para o caos, mas nós estamos caminhando para o céu. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos o Israel de Deus. Nós estamos sobre a promessa da vida, mas nós estamos sendo regidos pela palavra. O que coordena a nossa vida não é o que o governo vai determinar, o Ministério da Saúde vai determinar, o que os juízes vão determinar, o que a medicina vai determinar. O que rege a nossa vida é a palavra. É a palavra. E nós vamos nos envolver com a palavra, vamos nos encher da palavra. E eu creio que milagres irão acontecer nesses 21 dias. Eu creio. Então você que está procrastinando, dizendo, não, ano que vem, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã isso, amanhã... Não, meu irmão, é domingo, você já coloca hoje teu relógio despertar às 6 horas da manhã. Faça um propósito, irmãos. E eu digo para você, faça uma meta para o seu ano 2021. E que essa meta esteja em alinhamento com o propósito de Deus na sua vida, com o ministério que Deus tem na tua vida, com a chamada que Deus tem na sua vida. Faça um propósito de tudo que você começar em 2023, você venha terminar. Que tudo que você venha colocar a mão venha prosperar. Em nome de Jesus. Vai começar da hora que você vai dormir, irmã Maria, até meio-dia. Pode ser da meia-noite ao meio-dia ou da hora que você vai dormir. Mas nós precisamos estar unidos nesse propósito. Amém? Eu quero orar com vocês. Irmãos, não esqueça da oferta da cirurgia do irmão Lázaro. Acho que falta 49 pessoas com R$100. Não deixe de ajudar. Eu não vi, eu vi pela manhã. 49 pessoas com R$100. O irmão Lázaro é um missionário, um ganhador de alma. A perna dele está assim hoje, ó. Ela vai ser quebrada em 3 lugares, e vai ser colocada aqui uma placa de titânio para endireitar aqui a perna dele. E ele é um grande ganhador de alma. É um menino que, de Deus mesmo, a missionária Raquel está aí, a minha esposa conhece. E ele estava orando a Deus. Olha aí, ó. Já é 48. Obrigado, irmão Tiago Silva, pela sua ajuda. E eu tenho que enviar, irmãos, 2.000 tijolos e 20 sacos de cimento para a Amazônia também no início de janeiro. Então, não deixe de ajudar, de contribuir com aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Nós não teremos live à noite. Eu vou pedir para o irmão Miros baixar essa live e replicar ela às 21 horas. Ela vai replicar novamente às 21 horas. E vamos buscar a Deus aí, em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês, né? A gente não vai se falar aí, feliz ano novo para todos. E dia 1º, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui na presença de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por mais esta live, obrigado pelo teu povo, obrigado porque a tua palavra está se cumprindo. Obrigado, Senhor, por entendermos e compreendermos pelo teu Espírito que a tua vontade, ela prevalece, que o que o Senhor estabeleceu permanece. E eu creio, Senhor, que a tua vontade vai prevalecer, que o teu reino irá triunfar. Eu creio que diante de tudo o que está acontecendo haverá um posicionamento espiritual. E que líderes e pregadores se voltarão aos teus pés. Senhor, desperta a nossa casa, desperta a nossa família. Age, Senhor, sobre a nossa existência. Em o nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa o nosso último dia do ano. E que possamos iniciar o ano de 2023 de joelhos, neste propósito de 21 dias. Desperta o teu povo a estar conosco, Senhor.
É tempo de rasgar o nosso coração na tua presença, Senhor. Nós clamamos por renovo espiritual. Nós clamamos pela tua intervenção e a tua misericórdia. Age, Senhor, em nós e através de nós. Desperta, Senhor, em nós um desejo profundo de buscar a tua face, de ler a tua palavra, de consagrar a nossa vida. Orebacando remanahastia. Gera em nós fome pela tua palavra, Senhor. Que se formos para ficar desesperados, que possamos ficar desesperados pela tua presença. Lemandere vasturi ekeminahastia. Que possamos ficar desesperados pela tua presença, Senhor. Porque nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada sem a tua presença. Age em nós, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Age em nós e através de nós. Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Orebacandiuremanahastia. Oh Espírito de Deus. Alabacandiuremaia. Glória a Deus. Irmão, já coloca teu celular despertar dia 1º, 6 horas da manhã. Coloca agora. 5 para as 6, 5h55. 6 horas, jejum, 21 dias. Vai começar o ano com a boca no pó. Não importa a hora que você vai dormir. Pastor, eu vou dormir 2 da manhã, 3 da manhã. Não importa o horário. 6 horas da manhã você vai acordar e vai orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Feliz ano novo para todos. E, irmão Miros, não deixe de baixar essa live e colocar ela às 21 horas novamente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A solução para o Brasil não é Bolsonaro. A solução para o Brasil é Jesus de Nazaré. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E não é Bolsonaro que vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Glória a Deus. O Apocalipse está se manifestando diante dos olhos da nação brasileira. E é tempo das famílias brasileiras se unirem em torno da Bíblia e buscar a presença do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor, presidente, ao Senhor e a todos os líderes religiosos e políticos. Humilhai-vos, porque vai chegar o dia da prestação de conta. E muitos diante de Deus não vão poder dizer que não foram avisados. É tempo de arrependimento. Muito ao seu favor. Eu queria fazer um vídeo todo especial para o senhor, né? O senhor conhece a história de Jonas? Jonas foi enviado a Nínive dizer que Nínive seria destruída. Deus não falou para Nínive se arrepender. Deus falou, Nínive vai ser destruída. Mas o líder de Nínive entendeu que o juízo de Deus viria e ele disse, vamos se arrepender. E a gente vê uma classe, né, religiosa muito grande em volta do Senhor. E a gente vê que eles querem paz e prosperidade. E eu acredito nisso. Mas eu acredito que a nação brasileira precisava de um dia. Nos Estados Unidos existia, né, o Dia Nacional de Oração e foi tirado agora. Um Dia Nacional de Arrependimento.
de busca, né? E